Vamos falar um pouco então sobre os concorrentes. Quando nós conseguimos definir os mercados e as demandas, nós vamos poder começar a identificar os concorrentes. Basicamente, o concorrente é entendido como qualquer negócio, empresa ou atividade que possa oferecer uma resposta semelhante para os consumidores com determinadas demandas. Então, o caso típico seria o seguinte: dentro de consumidores que têm demandas, por exemplo, por locomoção no meio urbano sem o uso do seu próprio carro. Então, eles têm a opção dos táxis e ele vai poder optar por cada carro de táxi, cada motorista de táxi, entre todos os que estão livres para poderem levar esse passageiro para onde quer. Normalmente o critério dele vai ser por conveniência. Ele vai buscar o motorista de táxi que está mais próximo dele. Mas táxi é uma opção de deslocamento urbano. Ele poderia optar também pelo deslocamento usando aplicativos. E se ele faz isso, ele vai poder usar entre vários prestadores, primeiro, entre vários tipos de aplicativos e segundo, dentro do aplicativo, entre vários motoristas daquele aplicativo especificamente. Então, essa dá uma ideia da concorrência. Em síntese, então, a concorrência abrange todas as ofertas e os substitutos rivais reais e potenciais que um comprador possa considerar. Essa é a forma como nós temos que ver a concorrência dentro de marketing. Alguém, então, dentro do centro urbano vai levar em conta todas as possibilidades entre as várias empresas e os vários formatos de deslocamento. Eventualmente caberia ir até o aluguel de bicicleta, então ele não vai pegar Uber nem táxi, ele vai pegar uma bicicleta alugada ou um patinete alugado, como nós vimos um tempo aqui em Porto Alegre, e vai fazer o deslocamento dele. Desta forma, vai preferir então outras soluções e outras empresas trabalhando com ele. O que a literatura fala ainda é que é mais provável que um negócio perca clientes para outros setores do que para um concorrente dentro do mesmo setor. O que isso quer dizer? O que se quer dizer com isso? Que é mais provável que um restaurante, por exemplo, perca o cliente para um outro tipo de produção de alimentos, vamos dizer, uma chefe de cozinha ou uma cozinheira que prepare os congelados e entregue na casa do cliente, competindo com um restaurante. Então, esse tipo de concorrência intrasetores ou de concorrência que não é aparente, normalmente é o mais difícil de se identificar. E nós temos isso muito frequentemente hoje, quando a gente pensa no varejo em geral, e a gente começa a olhar para um gestor de uma loja de varejo ainda física, no sentido mais convencional, e se começa a pensar e se dar conta das dificuldades da concorrência que ele enfrenta por lojas de varejos que estão colocadas e fazem suas vendas exclusivamente pela internet. Então existem prós e contras, cada uma das escolhas que são feitas aí, entre a forma como vai se alcançar o consumidor, e essa concorrência muitas vezes é ferrenha. Num texto clássico que se chama Miopia em Marketing, há muitos anos, um autor chamado Levitt, muito famoso na área de marketing, chamou atenção para a questão da concorrência intersetorial, lembrando que um passageiro, né, alguém que está interessado em fazer uma viagem, pode estar pensando entre várias companhias aéreas. As companhias aéreas se debatem muito, né, entre elas para competir por preço, mas de fato esse passageiro pode estar pensando ou considerando a alternativa de ir de ônibus ou ir de trem nos países que oferecem essa infraestrutura. Então, essa é a diferença entre a competição dentro do setor, entre empresas dentro do mesmo setor, e em competição entre setores diferentes e empresas que estão em setores diferentes. E o que a literatura diz, o que a experiência tem mostrado, é que essa concorrência entre setores diferentes tem sido muito mais brutal e muito mais letal para os negócios. Os executivos de marketing não estão tão atentos para isso, não levam em conta isso, por isso vale aqui para vocês, então, o alerta, né? Então, neste caso, as empresas acabam sucumbindo ao mercado e não sabem exatamente o que aconteceu, não sabem exatamente quem foi que ficou com seus clientes. Nós temos duas perspectivas para decidir
quais são os nossos concorrentes, então. Aí tem uma ideia que é mais dentro da linha da economia, que coloca os concorrentes dentro de setores, né, um conjunto de fornecedores de um determinado produto ou serviço. Então, a economia diz que tem um setor aéreo, setor de passagens aéreas, né? E isso é um setor dentro da economia. Em marketing, nós pensamos isso de uma forma bastante diferente dos economistas. É uma das grandes diferenças e nos distingue muito fortemente dos economistas, porque em marketing nós usamos uma abordagem de mercado e definimos os concorrentes como empresas que satisfazem as necessidades e desejos semelhantes dos clientes. Então, a gente entende que nós temos que ter uma visão ampla do processo e não faz sentido para nós restringir a descrição, a definição do setor, como os economistas fazem, o setor, por exemplo, dos passageiros de companhias aéreas. Nós pensamos sempre em consumidores que têm uma determinada necessidade em comum e que pretendem atender ela de formas semelhantes. Então, nós estamos falando de consumidores que querem se deslocar no espaço urbano ou consumidores de viagens intermunicipais ou de viagens internacionais e vamos oferecer e pensar de uma forma abrangente, oferecer várias soluções. Por exemplo, em viagens internacionais, nós podemos oferecer um pacote com um cruzeiro, então a gente pode falar numa viagem de navio, que é uma experiência completamente diferente do que uma passagem de avião, ou outras formas, né, menos comuns de atender essas demandas. Nós podemos pensar também num pacote que junte trechos aéreos com marítimos e tentar fazer uma composição e pensar na experiência total do consumidor que está procurando por esse tipo de viagem. Ou nós vamos focar simplesmente em levar ele do ponto A ao ponto B da forma mais barata e mais rápida possível. Também é possível esse tipo de abordagem, também tem esse tipo de comprador para esse serviço. Eu quero salientar para vocês o seguinte: existe a diferença, então, entre uma visão mais concreta das coisas e mais limitada, que seria dizer, como os economistas dizem, um setor de empresas que produzem a mesma coisa, mas em marketing nós não estamos interessados com isso, nós olhamos para o mercado na perspectiva dos consumidores e do que eles esperam das empresas. Se a gente olhar isso de uma forma correta, nós vamos ser capazes de identificar então os consumidores com clareza e seremos capazes de adotar soluções de marketing que são competentes para lidar com os nossos concorrentes reais ou potenciais, mas definitivamente vistos de uma forma mais ampla.